E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Áustria e até que enfim vamos fazer um podcast sobre o retorno da Fórmula 1. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast e vou repetir a minha entrada lá do ano passado que é GP da Áustria e não da Austrália, até porque podemos fazer uma leve confusão, afinal as corridas vão começar agora na Áustria. Exatamente, para quem não se recorda, no preview passado do GP da Áustria, tem o link aqui no post, a Débora fez essa mesma entrada e parece que teve premonição aí que quem diria que teríamos um início de campeonato na Europa novamente. Depois de, salvo engano, 55 anos, retornamos ao velho continente para uma abertura de temporada. Bom, eu não vou dizer que fiz uma premonição aí, porque demorou um tempo para poder acontecer, mas se alguém quiser me culpar, o podcast tá no ar, né? Bom, agora vou fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. Mas antes, já vou avisando ao pessoal que é o seguinte, eu e a Débora conversando, e demais membros do Boletim também, que em decorrência do grande crescimento que nós estamos tendo de apoiadores, que é algo muito bom, com o tempo vai virar quase que um BBcast só de agradecimento. Então, nós vamos jogar ao final, a partir do próximo episódio, os nomes dos apoiadores, sem desmerecimento algum, mas é uma forma muito mais fácil e prática para quem estiver ouvindo. A gente já viu isso em outros projetos, outros podcasts também tiveram que tomar a mesma iniciativa em decorrência do grande número de apoiadores. Então hoje vai ser um agradecimento muito especial para essa galera que apoia o Boletim Paddock até aqui, que com certeza mora no nosso coração. Eles estão lá no grupo de apoiadores do Boletim, então compartilham com a gente. Acredito que eles vão entender aí essa mudança que vamos ter após esse episódio. Bom, e nossos apoiadores são Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catalã, Gianni Cazelec e Carlos Eduardo Valese. Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês sabem que são extremamente importantes para o desenvolvimento e crescimento do Boletim do Paddock. Nos auxiliem nas redes sociais, compartilhando o nosso conteúdo e nos acompanhem durante essa temporada da Fórmula 1 e demais categorias onde vamos trazer as atualizações para vocês. Das principais categorias que acompanhamos, apenas a Stock Car que ainda não conseguiu afirmar seu retorno, mas as demais já estão retornando. Já temos textos aí da Fórmula da Copa Truck, da Fórmula E e agora vamos para a Fórmula 1. Bom, Débora, depois de muita especulação, muito vai e vem, tivemos até que enfim a confirmação de um calendário pequeno, porém promissor, das 8 corridas que teremos da Fórmula 1 para os próximos dias. Começando com o GP da Áustria, a gente já chegou a comentar, fazer um BBcast passado falando sobre isso, sobre o retorno da Fórmula 1, as medidas de segurança que vão ser tomadas. Tem o link no post, então se você não ouviu, ouça. É um BBcast de apoio a este. E, Débora, o que é interessante é que a gente vai para a Áustria, que é um GP que já começa com uma expectativa grande. É um retorno muito bem-vindo. A gente tá ali desde fevereiro, quando os carros realmente foram para a pista dos testes de pré-temporada. Até analisando agora, a gente verifica que já passou muito tempo e aquilo que a gente viu lá em Barcelona até se torna um pouco duvidoso do que vai acontecer nesse começo de temporada. Então, a expectativa é muito alta. Vão ser 2 primeiras corridas realizadas na Áustria. A primeira com o nome de Áustria e o segundo como etapa da Estíria, GP da Estíria. Então é bem interessante isso. A gente vai ter equipes que vão trazer atualizações, outras que não, então poderemos ter uma boa disputa já. O que é bacana desse calendário que nós chegamos, falando do GP da Áustria, que a gente tinha uma dúvida se seria realizado na Áustria ou não, porque o próprio governo local, eles tinham dúvidas como seriam os procedimentos, tudo foi comentado no BBcast passado, mas o que é interessante é que a gente viu uma evolução na Europa como poderia dizer, mitigação da doença, diminuição bastante do número de infectados e até, felizmente, o número de mortes. Então a expectativa de que se concretize realmente este calendário é grande e neste episódio vamos pautar aí o GP da Áustria em si. E como eu disse, a expectativa também é grande pelo seguinte, ela já começa uma corrida em que não houve um domínio na última etapa realizada lá da Mercedes. A gente teve o Lewis Hamilton chegando na 5ª colocação, depois de até mesmo perder a posição nos boxes para o Sebastian Vettel.
Vettel. E temos o Valtteri Bottas, que naquela etapa era líder do campeonato, vejam vocês, e chegou em terceiro lugar. E a gente teve um domínio muito forte ali do monegasco Charles Leclerc e do Max Verstappen, que estava diante da sua torcida. Então tudo isso já cria uma mística toda para essa etapa se tornar algo grandioso nessa temporada curta que teremos da Fórmula 1. É bem interessante porque esse período que a gente vai pegar agora das próximas provas, e principalmente a etapa austríaca, é onde a Red Bull ela gosta de mostrar o domínio dela. E depois, esse período, né, na verdade, ele acontece muito próximo depois das férias. Então a gente já vai vendo o crescimento da Red Bull ao longo desse meio de campeonato. Então a etapa austríaca é algo muito bem-vindo para eles, principalmente porque é o lugar deles, é a pista deles, é o lugar que eles mais conhecem, que eles têm vontade de ganhar. Ano passado foi espetacular porque o Max Verstappen estava diante de uma torcida muito fervorosa, então eu acho que tudo isso motiva muito a equipe. E pensando agora, eles vão ter uma boa atualização do carro já para essas duas primeiras etapas. Eles também estão trazendo atualização do motor. A Honda pôde atualizar esse motor porque ela estava fora do esquema das fábricas da Europa, que tiveram que fechar imediatamente, mas por ela estar localizada no Japão, ela deixou um pouco de lado esse esquema que foi determinado, que eles seguiram o governo deles, mas ainda assim a FIA cobrou eles de que nesse período de volta da Fórmula 1 eles precisam fazer a mesma quantidade de dias que as equipes ficaram paradas e não puderam desenvolver os motores. Então para a Red Bull é um ponto muito importante, porque a Honda pôde melhorar esse motor, trazer desempenho e confiabilidade para esse motor, principalmente também potência, porque era algo que a Red Bull estava precisando para poder tentar brigar com a Mercedes, porque ela, obviamente, ela quer se equiparar à Mercedes, é a que ela precisa lutar diretamente. A Ferrari é uma consequência dessa luta, então eles vão trazer esse motor atualizado, e assim que começar a etapa da Áustria, já começa as atualizações limitadas que as equipes vão poder ter. Então, essa temporada eles não vão poder fazer as atualizações adoidadas que eles fazem tanto no carro quanto no motor, porque vai ser bloqueada pela FIA, e eles vão precisar da autorização da FIA para poder realizar essas atualizações ao longo do ano. E é interessante que a gente tem um cenário bem atípico para esse final de temporada. Final de temporada não, porque é costume já de falar que nesse BBcast provavelmente eu estaria falando da nossa ida para as férias, para iniciar o fim da temporada, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos condições que vão ser muito interessantes observadas de agora em diante, porque McLaren ano que vem não vai ter mais motor Renault, vai ser motor Mercedes. A Renault provavelmente tem que demonstrar serviço para poder vender o motor para outra equipe ou atrair algum outro cliente, uma nova equipe, algo do tipo mirabolante que possa surgir a partir de 2021 para justificar a presença da montadora na categoria. Por sua vez, a Ferrari, né, já avisou que não vai fazer atualizações, provavelmente visando aí guardar o maior número de tokens, entre outras coisas que utilizam para atualizações para a próxima temporada, visando até mesmo algo para 2021. Então, a Red Bull provavelmente deve ser a equipe do ano, até que ela deve ter um salto de performance muito grande, passando a Ferrari, como a Débora até mesmo mencionou, se aproximando da Mercedes e já colocando a Mercedes numa situação bem crítica, porque a Red Bull ela tem um bom histórico nesses GPs que são daqui para frente. Os campeonatos do Vettel foram muito bem mais decididos nessas etapas daqui para frente, bem como as temporadas passadas nós vimos, né, um desempenho maior delas por aqui. Eu acho que também tem tudo a ver com a chance de você ser campeão nesse ano com uma temporada menor, porque a gente não sabe se a gente só vai ter 8 corridas no ano, apesar da Fórmula 1 falar que vai divulgar esse novo calendário e vai ter mais etapas, a gente não sabe se vai ser possível concretizar, porque eles estão trabalhando justamente com o limite de dia após dia acompanhando o cenário mundial para poder realizar as suas etapas. Então a gente tem confirmado essas 8, mas pode ser que hoje, quando a gente vai estar publicando esse podcast, o calendário do restante da temporada saia, porque tá nessa tensão dessa semana ser revelado ainda essas próximas etapas, mas a gente não sabe muito bem como vai funcionar. Então é a questão de aproveitar o que eles têm em mãos agora e trabalhar com essas etapas. E a Red Bull ela é muito forte nesses próximos circuitos, acho que ela vai dar bastante trabalho. E tem a questão do Max Verstappen, que
possivelmente, se a Red Bull continuar andando e for boa da forma que se espera que ela seja, poderia ser a conquista do Max Verstappen em um campeonato, né? Talvez sendo campeão do mundo esse ano. E também tem o fato do Alexander Albon demonstrar que é um bom companheiro de equipe e conseguir os pontos que a Red Bull também precisa. Então é alguém que pode ameaçar também o cenário de construtores. Falando em cenário de construtores, por que a gente também tá traçando tudo isso agora? Porque, como a Débora falou, vai ser uma temporada curta, mesmo tendo 8 ou 15 etapas. No final a gente vai ter menos de 6 meses de corridas. Então, provavelmente o que a gente vê na Áustria agora, a posição das peças no tabuleiro deve ser a mesma posição que se verá no final do campeonato. Não deve ter muitas mudanças. Se houver, no máximo, uma Racing Point trocar de posição com uma AlphaTauri. No máximo, assim, que a gente possa ver que eu acredito que vai ser as duas equipes ali do intermediário que vai ficar oscilando muito de posições, mas sempre uma tentando brigar muito com a outra. Vale ressaltar também que a AlphaTauri vai acompanhar a Red Bull para Áustria, e vai trazer atualizações também para o carro. Eles também utilizam o mesmo motor que a Red Bull, então eles vão estar utilizando a versão mais atualizada desse motor. Se tudo der certo, eles podem ter uma boa etapa sem quebras e evoluir. Já seria a questão de não perder pontos nessa corrida. Lembrando também que nesse período já da temporada é onde eles já fizeram várias trocas de peças numa temporada regular. Então tem muito piloto que acaba tendo punição, acaba largando do final do grid, e agora não, a gente tá começando com os carros novos, então provavelmente não vai ter essas trocas para que gerem punições nesse começo. É algo que já podemos ver, né? Provavelmente não teremos punições de troca de peças no decorrer do ano, vai ser muito difícil. E também vai ser uma temporada de muita cautela, que você tem 8 provas, praticamente você vai ter 3 semanas seguidas de provas sendo realizadas. Então nenhum carro vai poder bater de forma drástica que prejudique o chassi, que dependa de construção de peças. Então nós vamos ver pilotos sendo audaciosos, porque é um campeonato curto, mas com muita cautela em ultrapassagem. Então vai ser aquela dosagem muito a forma de pilotar do Leclerc, que é um piloto rápido e constante, com um cara que ultrapassa da forma e nas medidas certas, que é o Daniel Ricciardo. Então os pilotos vão ter que saber dosar entre esses dois perfis, então vai ser muito gostoso de acompanhar essa curta temporada que temos pela frente. Tem uma coisa bem interessante também no desenvolvimento desse campeonato ao longo desse ano, porque a partir de 2021 já vai ser implementada a regra da utilização do túnel de vento. Então, para as equipes que terminarem nas posições inferiores do campeonato, elas vão ter mais direito de desenvolver o carro do que aquelas que terminarem em posições mais favoráveis desse campeonato. Então, também para algumas equipes que terminarem ali nessas posições inferiores, como Haas, Alfa Romeo, a Williams, eles vão ter uma chance de melhorar esse carro. Então, para aquelas equipes que forem vendo ao longo dessa temporada que não tá dando muito certo, as nossas atualizações não estão tão boas, vamos deixar para poder acabar um pouquinho mais inferior ali no campeonato para poder desenvolver o carro, não deixa de ser uma vantagem, né? Algo que a gente não sabe como eles vão pensar, mas eles têm essa carta na manga também. E qual a importância de tudo isso que a gente está trazendo aqui? Essa primeira etapa é importantíssima, porque como nós falamos, tem todas essas características que vão ser dessa temporada e que as equipes vão ter que saber como utilizar, como saber o posicionamento delas dentro desse campeonato já na primeira corrida. Então, os treinos classificatórios, treinos livres serão importantíssimos. A gente tem desde a Williams, que busca sobrevivência financeira para se manter na categoria, e a McLaren, que busca sua sobrevivência financeira para investimentos futuros na categoria. Então, são duas equipes que precisam de dinheiro, uma para se manter e a outra para evoluir. São situações diferentes, mas ambas precisam de resultados para atrair até patrocinadores, futuros investidores. Então, a gente vai ter várias novelinhas ocorrendo em cada uma das equipes que são fundamentais para que a gente possa saber como vai ser 2021 e também 2022 na Fórmula 1. É isso que o Rubens falou, é realmente muito válido. A gente está tendo aí uma McLaren que veio de um campeonato 2019 praticamente soberana dentro do quarto lugar dela ali, então ela reinou entre as equipes do meio do pelotão, mas para esse ano parece ser muito mais complicado manter essa posição. A Renault também vai trazer atualizações para essa pista, então ela é uma forte candidata para a McLaren, apesar do ano passado ter sido desastroso para a equipe, ainda assim para eles é a equipe que eles precisam bater e que eles querem esse quarto lugar. Nós também temos a questão da Alfa Romeo, da AlphaTauri, desculpa, com as atualizações que ela vai estar vindo aí acompanhando a Red Bull. Ela também é uma forte candidata a brigar por essa vaga. E ali depois a gente vai ter a Racing Point, que a gente ainda não sabe como que ela tá. É um carro que poderia
poderia ser forte se eles se eles copiaram realmente o desenho do último carro que a Mercedes utilizou em 2019, que é um carro que já teria passado por todas essas etapas e já estaria carregado de atualizações. A gente não sabe como que a Racing Point vai lidar com esse tipo de formato de carro, porque ela vai pegar agora esse meio da temporada. Então, se eles tinham planejado algo que fosse para o começo ali na Austrália, é difícil de manter isso ao longo desse meio de campeonato. Acho que para todo mundo é muito complicado. Quando a gente gravou ano passado os 3 primeiros previews do ano, trazendo a história e também falando do cenário que estava sendo desenhado para aquelas etapas, logo depois a gente fez o das corridas, a gente percebe que as 3 primeiras corridas do ano, elas são bem diferentes, tem essas atualizações, mas as equipes ainda assim, elas trabalham com pacotes de atualizações para períodos do calendário. Então eles vão pegar tudo muito novo, que já estava preparado, já era, então tem que saber lidar muito bem com isso. Bom, e já situando vocês dentro desse cenário todo, dessa complexidade que vai ser, vocês têm que ter em mente que a gente tá vendo uma temporada muito atípica da Fórmula 1. Acho que nunca o mais mirabolante fã de Fórmula 1 nunca conseguiria pensar num calendário desse. 8 etapas é algo pensável na década de 50, mas em pleno 2020, com todas as fronteiras encurtadas pelos meios de transporte, meios de comunicação, a gente vai ter a primeira temporada na era moderna da Fórmula 1, que tem o mesmo número de etapas de uma década de 50, e que a gente ainda tem 2 multicampeões com Sebastian Vettel e Lewis Hamilton no auge de suas carreiras, disputando. Ainda tem toda a novela para saber se o Sebastian Vettel continua na categoria ou não. Tem a vaga da Renault que está em aberto, é uma vaga competitiva, é uma vaga que também pode dizer muito se a equipe vai continuar ou não na categoria, depende de quem a trazer, pode apresentar um projeto futuro de engrandecimento da categoria. Teremos o Daniel Ricciardo em seu último ano na equipe, então um cara que pode praticamente, desculpa o termo legal, foda-se, querer ser mais agressivo, independente de se vai ter gasto com peças ou não, mostrar que ele vai ser um piloto macho alfa, vamos pôr dessa forma, dentro de uma equipe para poder liderar o Lando Norris no futuro na McLaren. Então tem todas essas características que a gente vai ver nesse campeonato e que começa justamente numa rodada dupla na Áustria. E agora eu acho que seria interessante, Débora, depois de tudo isso que a gente colocou, comentar um pouco sobre a pista, até pelas escolhas de pneus feitas pela Pirelli. Pirelli não mudou a escolha de pneus do ano passado, então eles vão manter a utilização do C2 duro faixa branca, do C3 médio faixa amarela e do C3 macio faixa vermelha. Eles escolheram essa configuração e vão manter ela para essas 2 etapas porque foi a configuração acertada da temporada passada, deu certo. Ela funciona bem para um cenário onde a pista ela lida com muito calor, mas ainda assim pode ter pancadas de chuva ao longo do final de semana, porque a localização dela favorece isso de um clima muito mais volúvel, então ela é interessante por conta disso, mas ainda assim o asfalto do Red Bull Ring, ele não é tão abrasivo como de outras pistas e ele também é um circuito mais curto. Apesar dele ser circuito curto, ele tem umas retas curtas, né, e bastante curvas sinuosas que vão lidar muito com essa questão de aerodinâmica dos carros, e como a gente falou, a gente não tem uma aerodinâmica refinada pelas etapas anteriores, então a gente tem todo um carro que é configurado para as primeiras etapas ali, muito mais visando ainda uma prova do Bahrein, sabendo que o GP da Austrália é um circuito um pouco mais travado, então tudo isso corrobora por uma prova que será bem disputada. Como a Débora falou, as questões dos pneus, a gente tem que lembrar também que os pneus não vão ter desenvolvimento para o ano que vem, então provavelmente a gente vai ver, como eu falei, treinos livres com os carros sempre pista cheia, é uma previsão que muitos especialistas estão tendo, porque as equipes devem tentar aproveitar o máximo de ganho de informações para poder levar para o ano que vem, para configurações, tanque cheio, tanque vazio, mudanças de cambagem, entre inúmeras coisas que a Fórmula 1 faz durante os treinos livres. Para vocês saberem mais sobre a história do autódromo, a história do GP da Austrália, recomendo que vocês ouçam o BBcast passado do preview, tem o link nesse post para que você possa ouvi-lo e saber um pouco mais sobre a história da pista, sobre a etapa de 2018. Lembrando que a etapa de 2019 nós temos também um review e também tem no link desse post o BBcast sobre. Bom, agora é aquela hora que a gente falaria as estatísticas, tudo, mas eu vou suprimir isso por uma conversa aqui com a Débora, um pouco sobre previsões que a gente pode ter de vitória, pódio, como que a gente vê que vai ser essa corrida. Nossa, Rubens, acho que você me pegou de calças curtas aí, porque eu acho que o Max Verstappen vai ser forte nessa etapa. Eu vou apostar nisso que a Red Bull tá falando, de trazer o carro mais forte e realmente tentar bater de frente com a Mercedes. Vou tentar pensar um pouco no cenário que a gente
teve ano passado, da Mercedes não ter ido tão bem na corrida, mas eu acho que vai ser talvez um pódio do Verstappen com a primeira posição. Gostaria muito de ver o Albon com o segundo lugar, e aí a gente teria, sei lá, o Lewis Hamilton em terceiro, só pra poder ter aquele gostinho da Mercedes também no pódio, mas já ficando um pouco assustada com a Red Bull. Bom, eu acompanho na questão da vitória do Max Verstappen. Eu acredito que se caso não ocorra nenhum problema mecânico ou acidente, ele é o franco atirador possível vitorioso da etapa. Mas para segundo e terceiro lugar, eu acredito muito numa disputa ferrenha entre as Ferrari e as Mercedes. Eu nem vou colocar entre Vettel e Hamilton, Leclerc e Bottas, porque eu acho que eles devem se misturar muito bem e devem ter até mesmo um desempenho parecido na prova. Eu acho que realmente quem vai ser o ponto fora da curva, mas ainda não na grama nem na brita, vai ser o Max Verstappen, que deve sim ser o piloto de destaque dessa prova. E agora fica para vocês. A gente está publicando isso daqui na quarta-feira, tem tempo até sábado de manhã. Vocês me falam, vocês querem ter o bolão no Boletim Paddock? Não desejam? Isso vai ser por votação máxima. Se tiver mais de 3 pessoas votando que sim, faremos aí o nosso bolão a pedido de vocês. E também mandem perguntas, como a Débora falou, leem os textos do Boletim Paddock sobre a Fórmula 1, estamos publicando bastante. Falamos, né, Débora, das equipes que treinaram. Acho que é interessante vocês saberem que as equipes treinaram durante os últimos dias, não puderam utilizar o carro de 2020, tinha que ser carros até 3 anos anteriores, então no máximo 2018. Algumas equipes utilizaram o carro desse ano, utilizando a quilometragem de filmagem, né, Débora? Exatamente, eles podem utilizar em 2 dias do ano para poder realizar a filmagem, justamente para poder entregar para o patrocinador e para o pessoal que lida com as mídias sociais. Então eles fizeram esses dias de filmagem, foi a Racing Point, a AlphaTauri, elas estiveram na pista para poder fazer, mas tem toda a questão da limitação de quilometragem, tanto do desempenho do carro quanto dirigindo esse carro no circuito. Teve outras equipes que optaram por levar os carros de 2018, que a gente já teve a Renault, a Ferrari e até mesmo a Mercedes, que fizeram esse treino mais pesado com os pilotos. É bem interessante porque algumas dessas equipes já estão tendo noção do que eles vão enfrentar na Áustria com questão de equipamento, do distanciamento social, de como lidar com menos pessoas trabalhando ali com eles. Foi algo que deu um gostinho, principalmente para as equipes lidarem com o seu trabalho. E o que é legal de tudo isso é que nós podemos ver, né, que vai ser um tal de piloto saindo do carro igual a gente sai de kart quando fica 2, 3 meses sem correr, com dor nas costas, com preguiça, porque o Lando Norris mesmo, ele foi treinar, né, de F3 da Carlin, e ele saiu do carro e falou que ele não sentia as mãos, que ele tipo tava com os ombros doloridos, isso porque ele dirigia um F3, imagina na hora que pegar um carro de Fórmula 1, então provavelmente esses pilotos devem estar tendo um treinamento bem extenso agora. E teve aqueles que voltaram pra origem, né, o Russell e o Kimi Raikkonen, por exemplo, eles andaram de kart, o Raikkonen ficou andando Leclerc com também o pai. correu de... O Raikkonen ficou andando com o filho, né, na verdade. O Raikkonen correndo com o pai dele seria interessante também, mas o que é legal é que no caso, o Leclerc também correu de kart e todos eles compartilharam isso nas mídias, foi legal. Agora a gente também tem que ver o que se eles aprenderam nas pistas, nos games, vai se realizar, e que se realizar seria muito bacana ver o Russell conseguindo bom desempenho. Cara, eu sinceramente me apeguei bastante ao Russell, eu tô torcendo para que a Williams tenha um bom desempenho. É lógico, não vai ganhar, não vai pontuar rotineiramente, mas ela não ficar 2, 3 segundos tomando tempo, voltas que nem era patético ano passado. Eu acho que vai ser agradável pelo Russell e pelo Latifi, que também mostrou ser um cara gente fina que merece aí um bom desempenho este ano. Russell, ele foi muito comprometido ali nas corridas virtuais que foram realizadas pela Fórmula 1. Fórmula 1, diferente da Fórmula E, ela não fez um campeonato mesmo, então ela deixou a coisa mais aberta para aqueles pilotos que quisessem participar e para as equipes que quisessem convidar as pessoas externas que não estão ligadas diretamente com a categoria. Então foi bem interessante porque no começo a gente teve o Charles Leclerc liderando e despontando, e depois o Russell começou a vir e ganhar a corrida, tanto que ele ganhou o campeonato, porque a Fórmula 1, depois de várias corridas, quando chegou ali na penúltima prova, ela decidiu chamar aquilo que ela estava fazendo de campeonato, e o Russell acabou vencendo. O
Leclerc não participou da última corrida que teve, mas eu acho que foi legal porque mostrou o comprometimento que ele tem com a equipe, do fato que deu visualização, né, visibilidade pra Williams, porque é uma equipe que não tá ganhando na pista, mas ainda assim conseguiu ganhar no virtual. Eu não lembro agora quem tava conversando com a gente que falou a respeito de, apesar de ser um jogo, ainda assim a Codemaster ela precisa se basear no carro que eles realmente estão usando. Então, ainda assim, o jogo tenta ser um pouco fiel com algumas coisas com relação ao carro. Então foi interessante ver a Williams ali despontando. O pessoal do site da Fórmula 1 fez alguns balanços essa semana falando a respeito das equipes e o que era esperado para essa temporada. Eles acreditam que a Williams não vai estar tão atrás assim do pessoal do pelotão final, que seria a Haas e a Alfa Romeo. Ela estaria mais próxima e talvez com chance de até disputar melhor o período da classificação. Então a gente torce para que realmente tenha tido uma melhora. O Russell, ele falou um pouco a respeito do carro, que ele não acha que o carro melhorou tanto do ano passado para cá. Então não era para o pessoal criar muitas expectativas com relação ao Williams, mas ainda assim eles estão mais confiantes com esse começo de temporada. E você, amigo Cabeça de Gasolina, querido ouvinte, assinante do nosso Apoia, o que você acha que vai ser essa temporada, essa corrida GP da Austrália? Converse com a gente. Nossa, GP da Áustria, ainda tô no pensamento na Austrália ainda. Então, falem com a gente, comentem aí o que vocês acham, como vai ser. Ouvindo o BBcast, compartilhem, conversem com a gente nas redes sociais. E é isso, eu sou o Rubem GP Neto, eu fico por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Sigam o Boletim do Paddock nas suas redes sociais, no Twitter como @DiznoBoletimQ, no Instagram e Facebook como Boletim do Paddock. Lá a gente atualiza vocês com todas as nossas redes sociais. Se vocês quiserem, nós temos um grupo no WhatsApp só para as notícias que são publicadas no Boletim do Paddock. Então vocês podem entrar em contato com a gente e vamos estar passando o link para vocês poderem acessar com mais facilidade as nossas notícias diárias. E até a próxima! Isso é tudo, pessoal.